Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast, canal de Rumenologia. No episódio de hoje eu tive a honra de conversar com meu amigo, o Dr. Rodrigo Pacheco, da Empire no Mato Grosso. Rodrigo está na vanguarda e envolvido em diversos experimentos em confinamentos comerciais, ou seja, os Large Pen Trials. Rodrigo falou nesse episódio, nessa conversa com a gente, das vantagens e desvantagens de se conduzir um experimento, né, numa operação comercial de confinamento. Falamos também nesse episódio sobre alguns dos resultados desses experimentos que o Rodrigo está envolvido. Falamos de consumo e flutuação de matéria seca, falamos do resultado aí do impacto da sombra sobre o desempenho dos animais, falamos sobre consumo de água, um papo extremamente informativo e muito legal de ver e de escutar. Espero que vocês gostem. Sem mais delongas, fiquem agora com o episódio com o Dr. Rodrigo Pacheco sobre pesquisas em confinamentos comerciais. Rodrigo, bem-vindo ao nosso podcast, canal de Rumenologia. É um prazer tê-lo aqui conosco. Tenho certeza que o assunto que a gente vai trazer hoje, a gente já vai contar daqui a pouquinho, vai ser super produtivo para a nossa audiência, até porque a gente tem aí, né, uma audiência bem diversa, né, com alunos de graduação, pós-graduação e também o pessoal que já está na indústria, né, que está no campo, está no mercado. Então, tenho certeza que o assunto que a gente vai trazer aqui hoje vai impactar, né, e contribuir aí para o conhecimento de todos eles, né. Prazer enorme tê-lo aqui, né, um grande amigo, um grande irmão que a gente dividiu muitos momentos da vida aí juntos. Então, realmente é um prazer para mim, né, ter você aqui no canal, né, prestigiando aqui o nosso canal. E tenho certeza que né, nem começamos ainda o bate-papo, mas já tenho certeza que pela interação, pela vivência que a gente tem juntos, tenho certeza que vai ser muito bom. Fica à vontade, se apresente para a nossa audiência. Muito obrigado, Nilo, primeiramente, pelo convite. Confesso que eu estava muito ansioso por esse convite. Eu que sou um seguidor assíduo do canal, aqui eu costumo fazer sistema de maratona com seus episódios. Eu parei no do professor Flávio, eu sei que eu tenho dos minerais e de eficiência ruminal para eu pôr os episódios em dia, e então, final de semana em casa aqui é sessão maratona ruminologia. Então, Boa, boa. me é um grande prazer de ter tido essa oportunidade e espero, do fundo do meu coração, responder à altura da qualidade do canal e também dos outros convidados que foram chamados, né? Então, primeiramente, gostaria de me apresentar. Meu nome é Rodrigo Pacheco, eu sou zootecnista formado em Botucatu, fiz mestrado e doutorado na mesma instituição, formei em 2005, inclusive a gente colega desde da época de graduação, né? A gente fez, né, graduação, mestrado e doutorado junto, né? Então a gente tem uma vida aí longa de pesquisa, né? A gente companheiro dentro e fora da ciência, graças a Deus, grato, muito grato pela sua oportunidade de vida. Em 2011 eu vim para o Mato Grosso, fiz meu pós-doutorado aqui na UFMT de Cuiabá, o professor Luciano Cabral, foi meu preceptor, e durante toda a graduação também foi o professor Mário que também me enveredou pelos caminhos do Rume, né? Então, em 2014 eu passei no concurso de pesquisador para a Embraer, e eu estou até então. Mais recentemente eu comecei alguns projetos de pesquisa em São Paulo, num confinamento comercial, que tem um confinamento experimental que leva a pesquisa muito a sério, que é na Agropastoril Pascoal Campanelli, e espero compartilhar com vocês hoje alguns resultados que a gente teve, algum pouco da experiência em condição de experimentos, principalmente quando a gente passa nessa parte de experimentos em larga escala, né, que a gente fala de large pen trials, que sejam esses experimentos em baias grandes que simulam as situações comerciais, mas que ao mesmo tempo imprimem o mesmo rigor de pesquisa que um centro como uma universidade, né? Então, fico
feliz e espero realmente poder contribuir para o pessoal que segue seu canal. Sensacional, Rodrigo. Obrigado. Professor Mara Rigoni, que foi nosso mentor aí na pós-graduação. Estou tentando entrevistar ele ainda, tá difícil pegar o homem, mas eu pego ele. Vou fazer uma entrevista ao vivo com ele, né? Uma hora a gente pega ele. Mara Rigoni. Muito bom, muito bom. Bom, Rodrigo já adiantou, então, o assunto aqui desse episódio. Vai ser sobre pesquisas, né, com um número grande de animais, né, na verdade, né, pesquisas dentro de um confinamento experimental, de um confinamento comercial, mas sem perder o caráter experimental. Então, hoje a gente vai falar aqui de diversas premissas, né, do que é preciso considerar, né, nesse confinamento, né, em fazer um experimento num confinamento comercial, né, montar lá uma estrutura de experimento dentro do confinamento comercial, e com isso, obviamente, com um grande número de animais, né, ver um resultado que às vezes, né, acho que você foi até conservador na sua análise, né, que às vezes a gente não consegue enxergar num confinamento menor, que a gente tem, inclusive, né, dentro das universidades, né, lá em Dracena a gente tem o confinamento, Botucatu também, onde a gente fez os nossos experimentos aí de pós-graduação, né. Então, muitas vezes a gente vê resultados no confinamento num large pen, né, numa baia grande, com muitos números de animais que a gente não conseguiria ver, né, num experimento aí que a gente faz hoje, né, com 5, 6, 8 animais em cada baia, né, pela diferença ser sutil muitas vezes, né, pela diferença que a gente está buscando ser muito sutil. Então, acho que vai ser muito legal a gente falar sobre isso, né, dessas premissas, né, o que levar em consideração ou não, né, dessas diferenças aí de fazer na universidade ou fazendo, né, numa baia grande aí, né, seja dentro de um confinamento comercial ou não, né, e aí a gente passar em resultados, né, Rodrigo, que você está aí, né, tá na vanguarda aí, né, dessa linha aí de fazer experimentos em baias grandes, né, e já tem alguns resultados aí, né, inclusive, né, tem muita gente curiosa aí para saber se sombra funciona ou não, né, se tem algum jogo aí de produto que a gente pode colocar junto aí, interagindo com a sombra. Então, acho que esse bate-papo aqui, para quem estiver escutando aí no Spotify ou assistindo no YouTube, se segura aí que, né, vai vir muita informação legal. Bom, então, assim, né, sem mais delongas, né, vamos ao que interessa, né? Você já falou um pouco da estrutura, né, que você já informou aí a audiência que essa experiência que você está tendo, né, que, né, formando aí esse banco de dados aí com experimentos de baias grandes, com um número grande de animais, está acontecendo na Pascoal Campanelli, né? E a primeira pergunta que eu faço para você, né, eu já estou imaginando, né, como pesquisador, o grande número de animais, né? Quando a gente pega no confinamento lá da universidade, né, 150, 200 animais, a gente processa todos no mesmo dia, pesa todo mundo, né, faz um protocolinho lá, talvez de jejum um dia antes, mas dá tudo certo para fazer tudo no mesmo dia. E aí, como que é, né, manejar, né? Antes de tudo isso, acho que você podia falar quantos animais esse confinamento experimental dentro de um confinamento comercial tem, né, de capacidade estática, e como que você faz para processar isso no início do experimento, porque é aquele negócio, né, Rodrigo? Se você não fizer certo esse processamento inicial, né, são muitas covariáveis que você vai ter que controlar depois no final né, na sua análise para você, né, não deixar que esse efeito apareça, né? Não, primeiramente, acho que seria importante entender o nascimento do projeto, né? Porque no Brasil não é muito comum você encontrar esse tipo de estrutura, né? Você vê nos Estados Unidos alguns grupos pecuários têm isso há algum tempo, né? Mas no Brasil isso é algo relativamente novo. Então, isso de cara mostra a visão pioneira do pessoal da diretoria da Pascoal Campanelli, que é uma empresa, quando você pensa em Pascoal Campanelli, tecnologia e excelência são as duas coisas que vêm na cabeça. Então, uma empresa que preza por excelência e transpira tecnologia, então, no caso desse, um confinamento experimental é uma consequência natural, né?
Principalmente, acho que o Vitor Campanelli não dispensa, né, apresentações, né? A gente fala que ele é o Steve Jobs da pecuária nacional, a pessoa de visão incrível, de gestão e apaixonado por tecnologia, né? Então, isso, como eu disse anteriormente, é uma consequência natural do estilo de gestão dele, né? Então, o confinamento nasceu dessa visão dele, a gente conversou, teve umas conversas prévias, né? E justamente para preencher essa lacuna de que faltava um pouco no Brasil um espaço que simulasse realmente o que acontece, né, dentro do confinamento comercial, em termos de número, em termos de manejo, em termos de comportamento, de bem-estar, todo o check-up geral do confinamento, e que ao mesmo tempo fosse um projeto que imprimisse rigor científico, né, para dar respostas, né, principalmente respostas aí que eu acho que, adiantando um pouco o assunto, seria o mais claro que eu vejo, peso de carcaça, que é o que realmente você bate na trave no experimento menor e que é o que realmente é um dos fatores mais importantes para você tomar decisões no seu negócio, né? Então, o conceito inicial foi esse. No confinamento, hoje, nós temos 32 baias de 50 animais, mas nós percebemos que a estrutura suportava um pouco mais, né? Então, hoje a gente roda estudo com 55 animais por baia. Então, a mesma área por animal no confinamento comercial, a mesma área de linha de coxo também. Então, paralelo a isso também, são 4 linhas com 8 currais grandes, né, de 55 animais. E no final de cada linha tem uma baia, 4 baias no total, né? São 4 linhas, com o sistema de intergado, que ele monitora em tempo real o consumo e o peso dos animais, né? Então, explicando de uma maneira muito simples, né? Que a gente vai ver que é extremamente complicado, né? Como você já fez o seu questionamento. Nas baias grandes, a gente tenta entender quais tecnologias que trazem retorno, né? Financeiro. E dentro do intergado, a gente tenta explorar o porquê mais biológico dessas tecnologias que funcionam, né? Então, o conceito é esse. Então, hoje a gente roda estudos nas baias grandes com 1.760 animais, e no intergado são baias de 24 animais, então a gente roda estudos de 96 animais, né? Tanto é que os resultados foram, né, estão sendo, né, tão promissores, e isso abre um horizonte de possibilidades de análise de dados que no final do ano está ocorrendo a expansão. Então, a gente vai construir mais uma linha, que vai agregar aí 970 animais no total, né? Só que dessa vez a gente vai fazer uma linha, a gente vai chegar nisso mais para frente também, sem sombra, né? Hoje o confinamento inteiro é coberto, né? A gente vai ver os resultados hoje, se Deus quiser aí, compartilhar com a comunidade aí da pecuária. Então, vai ficar um projeto bem, bem imenso. Então, voltando à sua pergunta, que eu brincava com o pessoal, né? Porque assim, não tem um manual de instrução, não vem, não acha nenhum lugar de como você imprime um rigor alto científico numa escala dessa de animais. Eu brincava que assim, eu falava, ó, eu acredito que todo nutricionista que foi treinado no Brasil, como nós fomos, apesar de a gente trabalhar com os grandes nomes da pesquisa internacional, né? Mas não tem muito manual, né? De como você monta um experimento desse. Então, eu brincava com o pessoal assim, ó, até agora a gente era treinado a pilotar um ultraleve. Agora a gente está com um jumbo na mão. Então... É por aí mesmo, com certeza. É por aí. Isso eu falava com o pessoal que me ajuda, né? O time de pesquisa, né? Um grande time de pesquisa que hoje eu tenho. Contato e trabalhado junto. A situação é essa. Então, a primeira coisa que eu aprendi é que você tem que fazer tudo escalonado. Então, para vocês terem a noção, vamos assim, fazendo essa situação hoje, de 1.700 animais em baias grandes e 96 no intergado, né? Para você chegar nesse número aí, para montar o experimento, passou em cerca de 5.000 animais.
Ou seja, tem Precisa uma mais ou menos 5 pré-seleção mil aí. animais. Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é o planejamento. No terço final do estudo que está ocorrendo, eu tenho que planejar o outro, para dar tempo de que, na hora que eu terminar um estudo, os animais do próximo já estejam pré-selecionados para começar o processo de aparte. Então, começa com essa pré-seleção, esses animais ficam no pasto, né? A gente tem 3 pastos que ficam disponibilizados para isso. E, além disso, eu tenho que ter certeza que eles não carregam nenhum resíduo da vida dele anterior. Você Sim. concorda comigo? Porque é um universo grande de animais, né? Às vezes a gente consegue bastante animais de uma fazenda, mas a maior parte das vezes são animais oriundos de várias localidades. Então, começa aí o primeiro passo de se montar um estudo, né? Então, esses animais vão chegando de forma escalonada, a gente vai selecionando eles ficam no pasto, a gente fornece uma dieta de pré-experimental, que a gente fala, somente com o intuito de resetar a microbiota deles, tentar nivelar as papilas, né? Você pode dizer melhor do que eu esse assunto, para que eles estejam realmente na mesma base antes que eu comece o estudo. E isso nesse universo de 5 mil aí que você está falando, né? Antes de pré-selecionar. Né? A gente começa a seleção ao redor de 40 dias antes, né? E a gente coloca um prazo mínimo de 15 dias. Sempre dá mais, dá uns 20 dias, né? Para que o último animal que chegou, ele tenha tempo de restabelecer a flora, resetar, que a gente fala a flora, a microbiota dele, né? Claro. A papila, e para que a gente comece, vamos supor, se a gente testar algum aditivo, por exemplo, eu tenho que ter certeza de que esses animais estão na mesma base, né? Claro. Então, esse processo leva de 40 dias aí, mais ou menos, né? Porque eu estou imaginando que os 5 mil animais, eles vão chegar continuamente, né? Não vão chegar todo dia os 5 mil, né? Então, eles vão chegando e entrando nesse sistema. É um processo. Isso 20 assim, dias no mínimo, né? e outro ponto que é importante também, né, que a gente vai chegar mais para frente, você tem que ter uma equipe muito bem comprometida com o seu trabalho de pesquisa, porque senão você não consegue imprimir o rigor necessário, né, que a gente busca em excelência. Então, para isso tem o Fernando, né, uma pessoa excepcional, ele é o gerente lá, geral do confinamento, e ele fica 40 dias, chega animal, ele já olha, fala assim, ó, daqui desse lote de 1.000 animais, 200 eu acho que estão no padrão para entrar dentro do experimento. E vai selecionando. E eles vão mantendo essa dieta pré-experimental, que aí não tem aditivo nenhum, né? Uma dieta de manutenção, na verdade, né? Uhum. Para que eles também mantenham o score corporal deles. E esse processo aí dura em torno aí de 30, 40 dias, né? Aí, depois desse ponto, esses animais ficam esse período inteiro no pasto, né? A gente faz realmente o que a gente chama de pré-seleção. Isso daí é uma pré-pré-seleção. A gente vai para pré-seleção. Então, aí a gente começa mais ou menos com, eu falei para vocês, são 1.796 animais, 1.780 bois, mais ou menos, que a gente trabalha. Mas para a fase inicial, a gente tem que trabalhar com um número maior para você selecionar dentro do que já foi selecionado, né? Para ficar as faixas de peso bem homogêneas. Então, a gente faz o processo, tira os animais do pasto para dentro do confinamento experimental. Esse processo leva em torno de 5 dias, para que eu consiga montar as 32 baias mais o intergado. Então, a gente já faz uma pré-seleção por peso, não contente A com isso, pré-seleção né? quando o animal entrou, né? Na hora que ele chegou, na hora que o Fernando mandou, você já faz um peso ali. Tem a pré-seleção por peso, peso e grupo racial, né?
Tá, ok. A hora que ele chega na fazenda, então a pré-seleção dá um pré à parte, ele vai para o pasto. Aí nisso acabou o experimento anterior, a gente vagou o confinamento, né? O último lote foi abatido, confinamento experimental. A gente vai transferir esses animais pro confinamento comercial, desculpa, confinamento experimental, Tá. certo? Eles estavam no pasto. Nesse processo, a gente pesa eles de novo. Entendi. Passa todo mundo no curral, só que a gente passa em torno de 2.200, 2.300 animais, passa todos no curral e já vai pré-apartando por faixas de peso, né? Nesse caso, a gente não dá jejum, né? A gente vê que não é tão necessário o jejum, né? A gente já fez teste, viu que... Só que isso não é o bastante, né? Porque isso eu aprendi com um grande colega hoje de pesquisa, o professor Alex, ele falou assim, ó, você tem que controlar suas fontes de variação. Que a gente vai chegar no final que é assim, o N, ele é um fator extremamente importante, mas ele por si só não chega a esse resultado que você espera. Você tem que ter Claro. esse rigor que a gente imprime. Então, não contente só em apartar por peso, a gente toma algumas medidas individual. Ou seja, a gente pega o frame, a gente faz quase que um Epemura completo, comprimento, profundidade de costela, largura, altura, entendeu? E tira as medidas de temperamento. Então tem... Isso em 5.000 animais. Não, isso em 2000, aí já está uns 2.100 mais ou menos, Já está nos 2.200. 2.100, aí você começa a fazer medida de A frame. gente começa com uma população de 5.000, a gente tira uns 2.300 Por peso. mais ou menos para o pasto, né? Onde o A hora critério... que vai jogar no confinamento, a gente faz esse processo, a gente pesa e tira essas medidas individuais. Tá. Só que aí já são 2.100, 2.200 animais, né? Tá, mas o primeiro Então, critério de cada boi separação lá, é peso. Foi só peso. até então foi peso e raça, né? Tá, é isso. Peso e raça. Ok. Jóia. Peso e raça. E nesse momento que a gente tira do pasto, né, que já teve essa pré-seleção, que são os 2.100, 2.200 bois, a gente faz essa medida individual por boi. Isso daí é o Alex, que parceiro nosso de pesquisa, né, ele já faz praticamente parte do nosso grupo, né, de pesquisa. Ele que alertou para isso, né. Então, o frame e o temperamento. Tem score e a gente faz o flight speed também. A gente instala a fotocélula, então a gente tem um check-up individual dos animais antes de entrar. E esse Não, processo leva 5 dias, serviço né? pouco. Não. Assim, acho que a gente perdeu a conta das vezes que o pessoal ficou surpreso e até chamou a gente de louco, né? Do tamanho e rigor que a gente conseguiu com esse time de pesquisa que a gente tem hoje, os colaboradores do confinamento, imprimir nos estudos. Viu, Rodrigo? Só te interromper um pouquinho, né? O pessoal que tá ouvindo, né? No confinamento da universidade, no nosso caso, vou citar o nosso caso, né? No nosso confinamento, a gente separa os animais que o Rodrigo tá falando, pessoal. A gente, na universidade, na Unesp, separa por peso. Peso em jejum, por exemplo, né? A gente vai lá, dá o jejum 16 horas lá de sólidos e pesa. O Rodrigo tá falando que além do peso, ele usa raça, ele usa frame e ele usa temperamento, né? Mas não num número menor. Ele usa num número 10 vezes maior que o nosso, né? A gente trabalha lá com 150 bois aí, 180, às vezes ele está usando 2.000 bois. E fazendo, né, controles aí inicial, né, maior, né, com um número maior de animais, ou seja, muito mais rigoroso do que o experimento conduzido na universidade. Né? Assim, precisava falar isso, né, Rodrigo? Para ficar claro, porque senão vai dar a impressão que, né, todo mundo na universidade faz isso que você está fazendo, né? Não é, né? Não, e eu, aproveitando o seu gancho, eu tenho que ser sincero que esse rigor, ele só foi, essa parte, né, de frame, de comportamento, ele só foi possível de ser enxergado e executado porque a gente tem um time multidisciplinar. Ou seja, tem eu de nutricionista, focado na produção, tem o professor Alex, que ele é de bioclimatologia,
Gia, mas seria como o nosso estatístico do time, conhecimento absurdo. Isso daí a gente não precisa erguer a bola de ninguém, né? Mas você sabe disso. Nós trabalhamos, eu estava fazendo uma retrospectiva antes de começar o programa, nós trabalhamos desde microbiologistas até as melhores especialidades do mundo de qualidade de carne, né? Então, nesse meio, a gente foi muito feliz de ter várias oportunidades de trabalho. E Sim. eu te falo que o Alex, na minha visão, é um dos melhores cientistas na parte de zootecnia hoje do Brasil e do mundo, né? Então, eu fui muito, muito feliz de ter ele compondo o nosso time, né? Então, ele que me chamou essa atenção também. Porque você tem que controlar sua variação, né? Sua fonte de variação. E isso foi possível porque ele na parte de bioclimatologia, tem o professor Chiquitelli também que nos auxilia na parte de bem-estar animal, e realmente a gente consegue colocar todos os pesos dessas áreas, de todas as variáveis dessas áreas, né? Dentro de cada estudo. Então, isso também é a identidade desse grupo, né? Um grupo que as 3 grandes áreas da zootecnia, elas estão focadas para o mesmo objetivo. É aí que a mágica acontece, né? Fora o pessoal, os colaboradores, o pessoal que trabalha diretamente comigo, né? Que também tem aceitaram esse rigor, né? E executam com excelência. Então, voltando para o processo, aí eles chegaram, esses 2.000 animais, tiramos as medidas individuais, eles chegaram no confinamento. Todo esse tempo recebendo uma dieta pré-experimental. A gente dá 2 dias aí de descanso para eles, e aí que vem o primeiro grande passo em termos de rotina experimental, que é como que eu vou dar jejum 16 horas em 2.100 animais, né? É um baita desafio. É uma operação de guerra. Quando a gente fala que é uma operação de guerra, quando o pessoal vai lá e está nessas fases, falam, nossa, são mais ou menos umas 12 pessoas no cavalo, mais umas 8 pessoas no curral, mais umas 5 no computador. Então, é um time muito grande que a gente tem para conseguir ter esse tipo de rigor. Então, a gente começa a fazer escalonado o jejum. Então, a gente tem que sincronizar o jejum com o fluxo do gado no curral. Então, esse é o primeiro ponto. Então, a gente faz o jejum escalonado, que esse jejum obedece o processamento desses animais. Então, a gente começa a retirar a comida por volta das 4 horas da tarde e termina por volta da meia-noite. Respeitando intervalos aí, depende do caso, 15 minutos, 20 minutos, 10 minutos, dependendo da minha previsão do fluxo de curral. Então, é feito o jejum desses animais. Nesse tempo, eles estão todos na dieta experimental. E dependendo da dieta, a gente restringe a 2,1% peso vivo para ter um nivelamento ruminal. Então, assim, cada processo ele é altamente detalhado, entendeu? E no dia seguinte, são pesados esses 2.100, 2.200 animais no mesmo dia. Ah, ok. Então é no mesmo... No Assumindo mesmo dia, aí que é o... 2100 é no mesmo dia. Então, tudo que a gente está falando é para montar o experimento. O experimento realmente começa nesse peso de jejum, né? Claro. Então, eu tenho que garantir que todo animal passou as 16 horas de jejum na balança. Então, aí são em torno aí de 10, 11 horas de pesagem, entendeu? Aí você vai escalonando os grupos para eles bater 16 horas na hora que ele, né, chegar na Chegar em cima da balança. balança. Legal. Então, aí fica, a gente já tem a lista, né, de a baia tal tem que passar em determinado horário, a gente fica monitorando, porque o que acontece? E a gente tem pontos de chaves também para conseguir tempo, se algo der errado, entendeu? Então tudo isso daí também é pensado, e às vezes a gente acelera um pouquinho, às vezes diminui, então, para garantir que essa constância aí nesse tempo. Viu, Rodrigo? Só vou fazer um parênteses aqui. Em tempos que a pesquisa, né, que muita gente quer falar de ciência, né, de pesquisa, tal, né, seja em que área for, né,
muita gente que não entende, não recebeu o treino para ser cientista como a gente recebeu, né? E não tô assim, né, querendo falar que a gente é melhor que ninguém, mas assim, né, as pessoas querem dar muito palpite em cima de uma coisa que elas não foram treinadas para, né, que é fazer pesquisa, né? Então, eu acho que, né, vindo aqui um pouco, né, para dentro da nossa área, né, nem começamos a falar não falamos de modelo estatístico, não falamos de delineamento de experimento, a gente está falando de cuidados que você tem que tomar antes do experimento começar, exatamente para você diminuir os erros experimentais, né? Então, assim, o pessoal vem às vezes, não, fiz um teste no campo, lá fiz um teste na minha fazenda, coloquei um pasto para lá, um pasto para cá, tal. Gente, entendam uma coisa, né? Isso não é pesquisa, isso é teste, né? Isso não é um experimento, não é um estudo científico. Estudo científico tem que ter controle, né, local, tem que ter controle das fontes de variação, como você disse, né? Para ainda se juntar ao seu delineamento, a outros cuidados que a gente vai falar aqui, para se tornar um experimento válido. Porque senão, né, assim, não tem validade, né, científica, né? Então, ciência é muito mais, eu costumo falar que ciência é muito mais do que as pessoas, né, do que os políticos pensam, né? Ciência é muito mais, não tem certeza em ciência, né? Os caras querem falar uma certeza, mas não tem, né? Na verdade, cada experimento gera outra hipótese, outras hipóteses e assim por diante, né? Então, cuidados que tem que se tomar, né, para fazer pesquisa hoje, né? A gente sabe disso que até pouco tempo atrás a gente não tinha segurança de fazer uma pesquisa numa propriedade comercial, não dentro de um instituto de pesquisa da universidade. Você sabe disso, a gente já conversou diversas vezes. A gente, até pouco tempo atrás, você queria conduzir um experimento com large pen, com um monte de animais dentro da baia? Porra, adoraria. Mas qual confinamento no Brasil deixa a gente fazer isso? A gente não tinha isso, né? Hoje tem. Né? Então, o negócio estava restrito às universidades e aos centros de pesquisa, exatamente porque não tinha, né, o que você bem relatou, né, estrutura, tecnologia empregada, né, e hoje se tem, e o pessoal já está enxergando isso como um modelo de negócio. Eu acho que tem que ser isso mesmo, né, não é só fazer um negócio para gerar resultado, para ter sucesso na pesquisa, né, uma pesquisa bem planejada, né, mas óbvio que as pessoas também têm que pensar na parte financeira, né? Se vale a pena ter um negócio desse, né? Então, assim, só um adendo para os aventureiros a cientistas, que tem muita coisa para se considerar, né? E você só consegue considerar isso sendo treinado para ser cientista. Não tem como assistir um vídeo no YouTube como ser cientista, né? Aqui no canal do cientista, sei lá, e se tornar um cientista de uma hora para outra, né? Só um adendo, né? Para quando os caras abrem a revista lá que chega na casa, né? Ou online agora, né? Aquelas revistas de pecuária tal. O teste do negócio tal, com e sem, né? No campo da fazenda, não sei o que, cara. Isso é teste, não é estudo científico, né? Não é ciência. E assim, parafraseando Rafael Sergieri, ele fala da segunda página, né? Então, ele fala, a consultoria ela vai bem até a segunda página, a pesquisa vai também bem até a segunda página, né? Porque quando você fala de pesquisa, se tiver 10 pessoas, 9 pessoas animam a fazer. Agora, a hora que elas veem a quantidade de tempo, gente, recurso para fazer uma pesquisa bem feita, quantas vezes, assim, em propriedade, eu já fiz muito experimento em fazenda, né? Você começa bem, sei lá, de cada 10 experimentos que você faz, nessa parte de nutrição, perde 9, entendeu? Uhum. Começa com esse rigor, depois vai desanimando, acontece alguma coisa, aí tem que vender boi, mudou o insumo, entendeu? Então, sei Perfeito. lá, assim, a hora que vê assim, realmente o trabalho que é fazer uma pesquisa, aí dá aí já muda de figura, né? E fora que assim, por enquanto a gente está falando tudo isso, é como você está fazendo sua rotina, né? Eu fiz esses cálculos esses dias, para cada hora que você fica montando o experimento, dá de 1 a 2 horas que você tem que escrever e estudar, né? Então, você leva 2 vidas paralelas, né? Assim, Exato. montando experimento e fora as horas, né? Então, às vezes, até 24 horas no dia é pouco, né?
você está conduzindo pesquisa, está escrevendo. Então, eu falo para você, cara. A vida do cientista, né? É o que a gente escutou uma vez, né? Não sei se foi do Mike Brown ou do Clint Crable, que eles falaram assim, ó, pesquisador tem que estar assim, ele tem que estar fazendo um experimento. Você olha hoje para o seu dia, estou fazendo um experimento? Estou. Você tem que ter um experimento no laboratório, ou seja, acabou a parte de campo, está no laboratório. Você tem que ter está escrevendo um paper do experimento que já passou, e você tem que ter outro paper submetido. Ou seja, você tem que cobrir todos esses, é o que você está falando, né? Tipo, você está tocando experimento no campo hoje, que é o experimento número 1, por exemplo. Mas tem o número 2, que já está no laboratório, tem o número 3, que você tocou o ano passado e que você está escrevendo, e tem o número 4, que talvez você tocou, terminou o ano retrasado, que está tramitando aí em alguma revista, tal, para ser publicado. Ou seja, se você interromper uma hora, né, alguma dessas etapas, você vai ficar com gap aí no seu serviço aí em algum momento, né? Então a coisa, né, tem que ter esse fluxo, né? A vida do pesquisador, do cientista é isso, né? E é uma vida extremamente puxada, né? Às vezes o pessoal acha que não, esses caras ficam lendo livro, depois discutem o sexo dos anjos, mas na vida real, moço, pesquisa no Brasil não é para amadores, não. Não é para amador. Isso eu Você tô tem que ter 110% de acordo. uma paixão. Primeiro você tem que ter uma paixão violenta por ciência, para você conseguir fazer pesquisa nesse país, né? E tem que ter o perfil também, né? Porque muitas vezes é frustrante, né? Porque você empenha tudo isso de energia, de repente não tem o resultado esperado, né? Esse é o risco da pesquisa, né? Então, é um treinamento pessoal e psicológico muito, muito grande, né? Mas, assim, zona de conforto, eu já ouvi falar, né? Com certeza. Rodrigo, acho que você podia mostrar, né, compartilhar, né, o slide que a gente estava vendo antes de começar a gravar aqui, sobre as faixas de peso, as diferenças de peso aí que vocês conseguem colocar via esse, né, todo esse cuidado, né, pré-experimental, né? E aí, obviamente, chegou no ponto aí que aí pesa 2.000 e poucos animais lá em jejum, né? E aí o povo tá achando assim, né? Ah, como que fica a diferença entre uma baia e outra de peso, entre, né, um tratamento e outro? Antes do Rodrigo mostrar, eu já vou falar para vocês que a gente, dentro da universidade, com 150, 180 animais, a gente consegue uma diferença aí, né? Assumindo um experimento blocado, né? Por tratamento aí, né? Muitas vezes aí da ordem de 1 quilo, né? De um tratamento para outro, né? Então, dentro do mesmo bloco aí, 500 gramas, né? Mais 500 gramas. Tá, aí o Rodrigo vai mostrar para vocês agora, né, Rodrigo? O que você consegue com 2.000 e poucos animais, né? Exercendo todos esses controles preliminares. Foi aí? Permitiu aí você compartilhar? Deu certo aí? Vamos ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho aqui. Não, ainda não deu. Ainda não apareceu. Deixa eu ver aqui. Aqui, peraí, agora vai. Aí, beleza, agora vai. Ótimo. Então, só assim, rapidão, só para eles entenderem, né, a estrutura, né? Para Então, quem tá no. Só para são avisar. 4 linhas, Para quem né? tá As linhas... quem tá no Spotify, só para avisar para quem tá no Spotify, o Hum, Rodrigo tá mostrando, vai mostrar fotos agora do confinamento, né, experimental que a gente está falando. Aí também vai mostrar algumas tabelas, então se você está no Spotify e não entender aqui ou não visualizar a coisa, vai para o YouTube depois, tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Desculpa aí te interromper. certo. Então, assim, são 4 linhas. As 2 linhas finais, elas são fundidas, né? Por Uhum, isso que ele tem esse formato de L. Então, assim, uma baia sempre com intergado, 24 animais, e 8 baias de 50, uma ao lado da outra, né? Então, são 32 baias de 50 e 4 baias com intergado. As 2 últimas linhas, elas são fundidas, e o intergado da terceira linha, ele é no final, ao invés de ser no começo, né? Então, por isso que dá esse aspecto de L para a estrutura. Mas uhum. esse é o nosso confinamento experimental.
Agora aqui é onde você falou dos pesos, né? Então, assim, a gente pesou os animais, 2.100 animais num dia. Um passo importante é a aleatoriedade desses animais no tratamento. Concorda comigo? Porque senão já Claro, começa desde aí ser tendencioso perfeito. no meu estudo. Tem que, um Então, a experimento para gente ser tem válido, tem que ter uma casualização, né? planilha, um software que a gente joga o peso dos animais, testa a normalidade, né? Aí que a gente faz os cortes, né? Desses animais dos 2.100, vamos falar, falando das baias grandes, 1.760, então tem que cortar esses 300 animais, 200 a mais que eu tenho, saber onde que eu faço esse corte, né? Para Uhum. que eu respeite a normalidade, já que nesse caso não tem ofertado o tratamento, né? Então usa essa normalidade de população e eu tenho que usar um software para sortear eles. No sorteio, ele sorteia os animais e monta os blocos, entendeu? Então a gente passa praticamente umas 4 horas fazendo esses ajustes, né? E esse é o resultado. Então, assim, ó, aqui no slide, né, pessoal do Spotify, tem uma tabela que tem 8 colunas. Nas duas primeiras é um bloco de cor laranja, né? A verde é outro bloco, azul é outro bloco e rosas é outro bloco, entendeu? É por faixa de peso. Então, o bloco mais leve saiu aí em torno de 304, 305 quilos e o bloco mais pesado, 412. Então, a gente faz esse ponto aí de blocagem dos animais. Então, assim, ó, para vocês entenderem, vamos colocar as baias irmãs aqui, né? Vamos supor, essa EXA2 e EXA3, elas são baias irmãs. Elas são o mesmo tratamento dentro do mesmo bloco, Uhum. certo? Claro. Então, ó, uma deu de média 304,98, a outra deu 304,96. Então, aí dá 20 gramas 20 gramas de diferença. de diferença. Numa bike tem 50 animais, né? Na baia tem 50 Cada animais. uma. A média é de uma para outra. É claro que dentro, assim, tem o desvio padrão, que dá em torno de 10 a 15 quilos, mas a média delas, ela é bem... E em todos os blocos, aí, então, assim, a média, assim, a diferença entre as linhas aí, no caso, dá 100 gramas, né, na média. Então, Eu tava vendo aí no bloco mais leve, né? A baia mais leve tem 304,90, né? Que é a EXC1 aí. E a mais pesada é a de cima, né? A EXB2 aí, 305,06, ou seja, 160 gramas da mais leve para a mais pesada, né? E eu falei e, aqui nos nossos aqui meio quilo, né? 500 gramas, né? Então você está falando aí, né, de um bloco todo onde tem uma variação da mais leve para a mais pesada de 160 gramas, né? Ou seja, praticamente nada. Né? Para peso é nada. exatamente, exatamente. Então, porque é aí que entra a parte do N, ele não quer dizer tudo, porque quando você tem um N maior, muito provavelmente sua sensibilidade estatística é maior, concorda comigo? Então, Sim. nesse caso, se eu não for rigoroso, pode ser que já logo na arrancada eu já tenho que trabalhar com uma covariância de peso vivo inicial. Por quê? Entre os tratamentos, pode ser que ocorra uma diferença estatística. Então, nesse caso, o N trabalha contra você. Exato. Exato. Entendeu? Assim, e partindo do princípio que todos os animais têm que começar da mesma base, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente realmente, o time lá, eles fazem com grande excelência. Vocês são 12 horas de pesagem, mas leva umas 4 horas mais ou menos para a gente montar isso, para começar a parte. Então, agora você imagine que os animais voltaram para o curral, cada um está numa baia que a gente colocou só por faixa de peso no começo. O que a gente tem que fazer agora? A gente já tem que animal tem que ir em cada baia para respeitar esse rigor. Então leva aí em torno de 4, 5 dias para eu conseguir colocar cada animal na sua respectiva baia, entendeu? Para que o experimento arranque. E aí para que tá todo mundo no seu lugar, aí eu consigo fornecer os tratamentos, entendeu? Então nesse tempo eles ficam nessa dieta pré-experimental. Ou seja, Então, fazer tudo isso
né, até chegar ao ponto de fazer essa pesagem dos 2.100 animais em jejum, para daí fazer o que todo mundo está acostumado, né? Aí que é sorteada aí os tratamentos, né? Alocar os tratamentos em cada baia, né? Respeitando os blocos, obviamente, né? E aí dali para frente, né, Rodrigo? Aí, apesar de ser um confinamento com muitas baias, a sua unidade experimental é a baia, né? Então, as 32 baias que você está mostrando aí, cada uma vai receber um tratamento aí, independente se vai ser, né? Com 32 baias aí, 4, né, tratamentos ou 2, né? Então ou 3, mesmo que esteja desbalanceado, mas depois de tudo isso, né, que a gente conversou aqui já faz, né, quase 40 minutos que a gente está conversando, só praticamente... Nossa, 40? Então, só praticamente, assim, de o que considerar antes, né, de você sortear os tratamentos, né? A gente está falando aqui de uma coisa que, tipo, o pessoal acha que é só separar e sorteia ali, vamos ver se come A, se come B, se come C e acabou, né? Então, sem tomar, sem ter a noção, né, que tem que ter todos esses controles aí, né, antes da arrancada. Eu costumo falar assim, né, uma coisa de uma prova de Fórmula 1, né? Um cara sai lá no começo da curva, outro sai lá atrás, né? No final, o cara que saiu lá no começo da curva, ele ganhou ainda. Só que o cara que saiu lá atrás, ele estava colado no cara na hora que passou, ou seja, na hora que passou a linha de chegada. Ou seja, né, eles começaram com uma diferença muito grande, mas na hora que terminaram, quem saiu em primeiro ainda chegou em primeiro, só que a diferença deles era bem menor, né? Então, é isso que a gente está falando, né? A gente eximir essas diferenças de saída, né? Para sair todo mundo igual, né? Então, por isso que as premissas aí Exatamente. anteriores aí são, né, são super importantes, né? Então, Rodrigo, eu acho que está muito bem claro aqui, entendido, né, essa questão dos rigores, né, da sensibilidade, né, aumentar a sensibilidade estatística aí dos nossos experimentos, né, essas premissas, né, as condições que a gente tem que, né, os fatores que a gente tem que controlar previamente tem que ser realmente aí rigorosos, né, tem que ter um rigor alto, né, para a gente conduzir né, uma pesquisa de qualidade, até porque vocês estão com muitos animais na mão, né? Então, é um desperdício financeiro também você ter tantos animais em experimento, sendo que você, de repente, apostar só na unidade experimental. Acho que você foi muito feliz no seu comentário quando você disse: ah, mas eu tenho um monte de animais, e acaba diluindo o erro. Ótimo, isso é verdade, a gente dilui erro. Quanto mais unidades experimentais, quanto mais animais, a gente dilui erro, né? Mas, obviamente, que não quer dizer que acaba com o erro, né? Tem mais erros para controlar. Então, que é isso que vocês estão fazendo, né? Assim, muito bem e com excelência, né? Então, se você pode controlar o erro, para que apostar só na, na unidade experimental, né? E aí o povo pode achar que essa conversa é muito de cientista, mas é uma coisa assim, vamos trocar para o público entender, né? Vamos dizer que você pegou uma diferença entre 2 tratamentos lá de 100 gramas. Se você tivesse só contado com a unidade experimental, pode ser que isso não desse estatística. Agora, se Exatamente. você controlou com a unidade experimental e fez todos os controles prévios, pode ser que esses 100 gramas que você pegou de diferença de um tratamento para o outro seja estatisticamente diferente, porque você diminuiu o erro, né? Sempre a Exato. redução do erro experimental, Exato. que é via unidades experimentais e também dos controles prévios, você diminui essa diferença que você precisa, né, para você encontrar estatística. Então, pode ser que, no primeiro caso, sei lá, fosse 120 gramas a diferença mínima para você ter uma diferença entre os 2 tratamentos. Pode ser que quando você controlou tudo aí, né, que a gente conversou aqui com as prévias, né, né, com os ajustes, os controles das fontes de variação preliminares, pode ser que 120 tenha caído para 90. Ou seja, fica mais fácil você achar uma diferença entre os tratamentos, né? Então, quando você tem muito capital investido, eu acho que vocês estão muito certos. Eu acho que vocês têm que fazer isso mesmo, né? Quanto mais dinheiro tem, mais você tem que controlar os fatores de erro, para exatamente você, né, mostrar o que você quer mostrar, né, na sua pesquisa. Ou se não, fala assim, meu, sei lá, né, a gente vai falar de sombra aí daqui a pouco, vai falar, não, sombra não adianta nada, né? Tipo, colocar sombra ou não adianta nada, né? Então, eu acho que vocês estão super bem alinhados aí, corretos E assim, nos estudos trazendo tudo mais. de vocês em relação a esse controle. E trazendo assim mais assim, onde que a pesquisa entra na prática, na verdade, né? Então, Uhum.
Você tem toda... Isso daí é altamente científica, essa discussão, né? Mas vamos trazer para o mundo da prática, né? Do mundo do pé do barro, né? Uhum. Então, dieta está melhorando, genética está melhorando. Sim. Qual que é a margem de sensibilidade que vamos supor, algum modificador que seja de fermentação ruminal ou fisiológico, qualquer tipo de tecnologia, né? Qual que é o espaço dela para que ela haja, né? Então, você vê aí, o que você espera do aditivo hoje, né? Então, sei lá, 3%, 4% melhoria de eficiência. É difícil você trabalhar com algo de 10, 12%, né? Exato. A gente está trabalhando com hormônio, com metagonista, né? Nada do tipo. Uhum. Aqui no Brasil é outra pegada a nossa necessidade, né? Então, cai justamente aí. Eu tenho que... Porque se ficar na base de tendência, não controlar, e os experimentos são realmente feitos para responder perguntas na prática, né? A gente só usa a biologia para saber o porquê, né? Mas ali é assim, é conta de retorno financeiro, cada tecnologia ela propõe onde que se aplica, onde não se aplica, são essas questões, né? São experimentos extremamente Claro. práticos. Então, assim, esse rigor, ele cai justamente nisso. Às vezes você vai ficar, se não tiver esse rigor, com essa número de repetições animais, como a tendência entre essas tecnologias, o delta delas ser cada vez mais exprimido, então aí que toda essa parte científica nossa, ela vai direto para o campo, entendeu? Para a tomada de decisão. Então, apesar de essa discussão ser altamente científica, mas ela é de uma importância prática tremenda, né? Porque tudo isso vira informações para tomadas de decisão. Com Então, certeza. Com é por certeza. isso que a gente imprime todo esse esforço na condução dos experimentos, né? Então, Claro. Bom, acho que a gente pode então, né, Rodrigo, depois dessa aula que você deu aqui para a gente de controles aí de fontes de variação antes de fazer um experimento, né, propriamente dito, vamos falar do que vocês colheram, né, de resultado aí nos experimentos, né, que vocês já conduziram, né? Eu acho que tem muita curiosidade aí, né, do pessoal em relação ao experimento de sombra, né? Você mostrou na foto anterior aí quando você projetou, né, que né, metade aí do confinamento estava coberto, né, com sombra, né? Então, eu acho que a pergunta que não quer calar é aquele negócio, né? O experimento deu certo, né? Tipo, a sombra funciona, se funciona, qual que é a magnitude, né, desse efeito positivo, né? Acho que a gente podia falar sobre isso agora. não, resumindo em poucas palavras, né? Antes de mostrar os dados, eu não enxergo hoje, depois desses resultados, que confinamento no Brasil ele continue por muito tempo sem sombra. Então, eu estou completamente convencido que esse é um passo muito importante em termos de instalação, para que a gente realmente gere resultado e melhore eficiência e, por consequência, melhoria de bem-estar animal linkada à sustentabilidade. Então, a gente foi muito, muito feliz do primeiro tema de investigação desse centro de pesquisa ter sido sombra, né? Então, eu acho que hoje, se fizermos uma revisão aí do que pode trazer tantos benefícios aí, e ser um tema tão completo, eu ficaria em dúvida de ver algum concorrente à sombra em termos de resultado que ela propôs, né? Então, vamos aqui compartilhar de novo. Ou seja, pela resposta inicial do Rodrigo, vocês já estão vendo que dá certo sombra, né? O duro que é assim, né? É que eu falei para você, esse daí foi o primeiro grande choque de você trabalhar com uma equipe multidisciplinar, porque nesse caso já tinha pessoal do bem-estar animal, a professora Fernanda aqui do FMT, o professor Matheus, de um lado, na parte de bem-estar animal, teve o pessoal do professor Alex Maia, de Jabuticabal, fazendo essa parte de bioclimato, e eu na parte de nutrição e produção, né? Então, Uhum. a primeira grande conclusão que eu cheguei desse projeto é que
a gente olha muito pro coxo. Como nutricionista, a gente olha muito por coxo. E como os nutricionistas puxaram, alavancaram, né, o desenvolvimento e confinamento no Brasil, e eu me incluo nisso, como um dos culpados, né, a gente olhou muito pro coxo. Mas tem coisas que é fora do coxo que são explicadas, né? Então, esse foi o primeiro grande choque de que Com certeza. hoje eu vejo a nutrição, a forma que eu enxergo, ela sempre tem que estar em conjunto com uma outra área, né? Seja sanidade, seja bem-estar animal, seja bioclimato, porque numa situação comercial, em ambiente aberto, às vezes você fica focado numa resposta nutricional que, na verdade, ela não é. Ela tem uma resposta externa, tem um efeito sobre o consumo dos animais, por exemplo, mas ele não é nada ligado à, tipo, degradabilidade do amido, o tipo de aditivo que você colocou, ela é meramente um fator ambiental ou um fator de bem-estar animal, entendeu? Então, esse foi, eu acho, o maior aprendizado como cientista, né? Eu sei que essa palavra é usada de formas diferentes, né? Não é uma palavra muito bem empregada, mas, assim, enxergar de forma holística, entendeu? Pela primeira vez eu consegui ter uma visão holística sobre o confinamento, dentro da minha especialidade e compartilhando as experiências com outros especialistas, as grandes áreas da zootecnia. Bacana. Vamos ver. Eu acho que se você colocar ali em cima, ó, usar a apresentação, isso. Deu certo? Aqui é só terminando essa parte aí de... Só para finalizar o rigor, que tem um ponto que eu não posso deixar de dizer, que assim, tudo que a gente faz lá, a gente tem o consumo dos animais, entendeu? Então a gente pesa o que cada baia come todo dia. Então a gente tem o consumo real dos animais, não é nada ofertado, que é outro ponto importante aí de nutrição. Faz análise bromatológica de tudo, controla a matéria seca 3 vezes ao dia, entendeu? Então, vamos para a sombra aqui. Aqui, ó. Então, esse é o... Vamos falar do modelo de sombra utilizado. Então, esse modelo de sombra, ele é um modelo de sombra que ele é comum tanto na Austrália quanto no México, em algumas áreas dos Estados Unidos também. Então, o Victor fez uma viagem para o México, voltou com esse conceito. Ele tinha ido para a Austrália também. Eu visitei alguns confinamentos, grandes confinamentos no México que usam o mesmo conceito de estrutura. E a gente fez um apanhado aí do que tinha de melhor no México, o que tinha melhor na Austrália, e abrasileiramos o conceito, né? Então, assim, hoje o professor Alex chama de Smart Shade, né? Mas o termo que principalmente os australianos usam é cable and sheet, ou seja, cabos de aço e telhas, né? Então, você ergue pilastras nas divisões de baia e cobre a sua sombra com telhas. No nosso caso, a gente usa galvalume, que tem um índice de refratação boa, e ele é resistente à amônia, né? Que é produzida durante esterco, a degradação do esterco, né? Da urina. Então, você estica essas sombras em cima, tem mais ou menos telha a distância é 1 metro de largura e 10 metros de comprimento. Você estica ela e coloca em espaços de 15 a 20 centímetros, né? Eu falo, mas por quê? Não é melhor você cobrir tudo? Então, essa é uma das primeiras perguntas que faz. Aí eu falo, nesse caso, não. Por 2 motivos. O primeiro deles é o vento. E assim, a gente ficou muito seguro porque também, onde usa esse tipo de sombra, são os confinamentos que ficam principalmente na zona de furacão no México, né? Então, você tem que fazer algo que resista a ventos fortes. E de fato, logo depois que foi tirada essa foto, antes de começar o primeiro experimento, houve um vento de 90 km por hora. A sombra somente balançou, né? Se não tem esse espaço, ela vira um paraquedas, né? Então, isso daí é levado embora, pode morrer animal, então fica até perigoso. Então, o primeiro ponto de ser espaçado, essas telhas de 15 a 20 centímetros aí, é o vento, tanto é que nesse caso do 90 km por hora, tem um telhado em cima do intergado, esse telhado
chegou a virar. A gente teve que reforçar o telhado porque o vento foi tão violento que todos os intergados, 4 intergados viraram, entendeu? Uhum. E a sombra, o pai do Vitor, seu Antônio, quando estava tendo a tempestade, ele olhava lá da câmera, ela só balançava, entendeu? Então, esse é um primeiro ponto, em termos de segurança. O segundo é que você tem que ter uma penetração de radiação para que o curral seque, né? Então, Perfeito. esse é outro ponto desse tipo de estrutura de sombreamento. Outro ponto importante de relevância é o posicionamento dela. Então, sim, o que eu tenho que ser claro, antes de entrar nos dados, é que a sombra vocês vão ver que é uma tecnologia incrível, só que você tem que ter todo um planejamento para montar essa sombra. Não é simplesmente chegar, eu vou erguer aqui uns telhados, vou usar sombrite, eu vou usar outro tipo de material, vou copiar essa estrutura no meu confinamento. Tome muito cuidado, porque tem todo um planejamento de como que essa sombra tem que comportar dentro do curral. Então, o nosso maior medo no momento é que isso daí vira igual foi o cruzamento industrial na década de 90, né? Então, a informação se propague, não é usado muito critério, e, na verdade, você queima uma tecnologia que seria promissora, né? Demorou aí quase 15 anos, né, para voltar a ter discussão de trabalhar com animal cruzado. Por quê? Você tinha um animal que não tinha um requerimento nutricional e ambiental maior, você solta num pasto degradado, claro que não vai funcionar, né? A sombra é a mesma coisa, você tem que ter certeza do posicionamento do seu curral, aonde eu vou alocar ela. A gente faz o professor Alex, na verdade, fez toda uma modelagem do comportamento dessa sombra ao longo do ano, então a gente sabe dos solstícios de inverno, solstício de verão, que o sol muda, então tem todo esse planejamento, né? Então, quem optar por colocar sombra no seu confinamento, ele necessariamente precisa de um time especializado para fazer um projeto que atenda as particularidades de cada confinamento. Então, esse é o ponto principal, acho que, dessa discussão. Acho que vocês não precisam guardar o dado que eu vou mostrar aqui, mas, assim, isso é muito importante. Se for trabalhar com sombra, tenha um seu projeto bem calculado. E outro ponto dessa estrutura, a gente usou ela no meio do curral. Certo? Porque a gente percebeu que em outros tipos de projeto, já percebi em alguns lugares que você cobre o coxo e cobre aquela área concretada. Você avança 4 metros para frente ali, você entendeu? Uhum. Nesse caso aí, isso que acontece. Muitas vezes pode acontecer. Os animais dominantes comem, deitam, os dominados não têm acesso ao coxo, entendeu? Perfeito. Então, esse que é um ponto que a gente que contornou esse tipo de sombra contorna, que ela é colocada no meio do curral. E outra coisa, ela caminha conforme vai passando as horas do dia. Então, 7 horas da manhã, ela está no fundo do curral, ela chega a bater na porteira do curral. Uhum. Quando você vai para 5 horas da tarde, ela está quase perto do coxo. Então, ela caminha Sim. no curral. Eu vou mostrar aqui Também dá oportunidade, como você disse, de secar todo o curral também, né? Como se a sombra anda por todo o curral, quer dizer que também o curral pode secar de forma uniforme, né? Exatamente. Então, aqui é um vídeo assim tá conseguindo passar? Sim, tá De passando. todos os cálculos que são necessários para fazer a sombra, tem altura, tem especificidade de grossura de pilastra, cabo de aço, posicionamento dela, às vezes o seu curral não está na disposição certa, você tem que fazer correções, entendeu? Porque essa sombra é norte-sul que a gente utilizou. Sim. Mas às vezes você vai estar no confinamento que tá perpendicular, então você tem que fazer todo um cálculo para que essa sombra caminhe e você tenha o real retorno dela. Aqui é o videozinho, aí vem a próxima pergunta disso tudo, né? Será que o animal fica na sombra? Nelore fica embaixo de sombra? Nelore precisa de sombra? A primeira coisa que me pergunta é isso. Nossa, mas Nelore, como é que Nelore responde à sombra, né? Então, do ponto de vista assim de preferência, eu vou passar esse vídeo para ver se vocês observam. Vamos ver. Quem tá no Spotify já sabe, né? Vamos pro YouTube. Vai pro YouTube, que é assim, conforme vai passando o dia, a sombra vai caminhando, né? Tentando fazer uma narrativa aqui. Então, muito legal, cara. E a hora ali também, né? 9h30, 10 horas. 9h30, 10 horas da manhã. Então, conforme a sombra vai caminhando, o animal vai acompanhando a sombra. Então, realmente, você vê que assim, a maioria desses animais são Nelores, né?
Uhum. Então, ao longo do dia inteiro, os animais... Claro que isso daí varia, né, de dia para dia, um dia mais chuvoso, isso não é tão importante, mas uns dias de Olha radiação, só. dias normais e dias quentes, isso daí é fato. Outra coisa que nós aprendemos também é que na chuva os animais se abrigam embaixo da sombra, né? Então, em chuva pesada, que é um grande problema também, a gente fala muito de estresse térmico por calor, mas chuva também é um fator de estresse violento em confinamento, operação comercial de confinamento. E isso também gera um abrigo para chuva, né? Então, começa a chover pancada forte, todo mundo vai debaixo da sombra. Claro. Não, perfeito, perfeito. Ou seja, o bicho acompanha a sombra, fica na sombra, né? E aí, só para vocês terem noção, a gente tirou a imagem térmica das instalações, aí aqui não é uma hora tão quente assim do dia, tava no sol, tava o chão, tava com 47,6 e embaixo da sombra 30,4. Assim, se pensar que animal rumina melhor deitado, então é aí que eu falo para você, a hora que o ambiente, as outras áreas começam a interagir com a nutrição, entendeu? Então tá tudo. Hoje a gente enxerga dessa forma interligadas as áreas dentro da zootecnia. Os animais, como já era de esperar, animal mais escuro sofre mais do que animal mais claro. Agora vamos para o resultado, né? Acho que o pessoal deve estar louco, já Os está caras não me quase uma hora contam, né, meu? Ô, uma hora. Rodrigo, se você quiser clicar ali em cima, ó, tem ali terminar a apresentação e do lado usar apresentação de slides, lá em cima, lá, ó, no canto esquerdo, isso, lá em cima, aí, a apresentação de slides aí, no segundo, do Ah, lado. Não, agora você terminou, era do lado, é para projetar a tela inteira, pera, para ficar mais fácil de ver. essa, essa. Pode projetar, pode projetar. Aí, beleza. Agora pode colocar no modo aí de apresentação. Aí, beleza. Aí Joia. deu certo? Agora tá dando para ver. Agora a tabela é melhor olhar, né? Mas tamanho Ah, maior. tá. Beleza, Não, vai lá. tranquilo. Então, esse foi o resultado da sombra. Então, lembrando que foi realizado no período de verão, então, no final do ano aqui no Brasil, né? Começou em novembro, terminou em abril. Então, pegou outono, terminou na primavera. Ou seja, então, o período inteiro de verão, esses animais tiveram experimento, entendeu? Uhum. Ao peso vivo inicial aí, do rigor que a gente imprimiu, né? Na outra tabela, você vê que todo mundo começou igual. O peso vivo final, o que a gente percebeu? Aumentou 11 quilos no peso vivo final. Os animais que receberam acesso à sombra, né? O animal que sem sombra ganhou 1,565 kg, o animal com sombra 1,657 kg, ou seja, ela aumentou 92 gramas por dia. Entendeu? Interessante que ela não nesse caso nosso, e também é o que acontece em outros casos, ela não interfere no consumo, porque também me perguntam, mas o animal fica embaixo da sombra, se ele está embaixo da sombra, será que ele vai comer o que ele comeria? E aqui Vai prova comer que mais, né? Acho que vai comer vai mais. comer mais, comer menos, entendeu? E aqui mostra que o consumo foi praticamente o mesmo. A conversão alimentar saiu de 7,15, quando o animal não tem acesso à sombra, e foi para 6,83, ou seja, uma melhoria de 4,6%, pegando diferença estatística, né? Tudo que eu estou falando, de peso final, ganho de peso e conversão, pegou diferença estatística. Agora, vamos ver no ponto importante, que acho que aí é a relevância desse estudo, nessa condição de rigor que a gente imprime nesse número de animais, que é o peso de carcaça. Então, esse que é o grande gargalo de você fazer estudos com um número mais reduzido de animal. Então, o que a gente percebeu aqui, ó? Animal sem sombra 317 quilos de peso de carcaça e com sombra 326, ou seja, ela aumentou 8,5 kg aí, o peso de carcaça, né? Então, Ou seja, aí sendo conservador, meia arroba, né? Se você arroba. colocar a sombra sendo conservador, né? Sim, considerando que tem uma faixa de variação aí da média, né? Igual, né?
uma margem de segurança aí, né? No caso aí 1,6 aí para cima, 1,6 para baixo, né? Então pode até ser que seja 2/3 de arroba, né? Sendo mais otimista, né, do que Então, conservador. o que a gente percebe? Os animais cruzados, vamos supor, um cruzamento industrial, eles tendem a pôr mais carcaça embaixo de sombra, entendeu? Então, isso daí pode subir para 9, às vezes. Não me assustaria com esse tipo de... Nelório, 7 quilos, 7,5 kg, entendeu? Então, o que a gente sugere? Você pega 8,5 kg, muito provavelmente vai ser o tipo de resposta. E ressaltando que esse tipo de boiada comercial que a gente trabalha, não tem boi PO, não tem nada aqui no Claro. meio. A gente sugere que faz a conta com 6 quilos, porque você pega a média, aí que entra, usando a estatística numa situação de tomar decisão comercial. Você pega a média, menos o erro padrão da média, né? Então sai de 8,5 kg e vai para 6 quilos. Pra você ser extremamente conservador, você faz a conta com 6 quilos de carcaça. Entendeu? Perfeito. Ou seja, o aumento do desempenho, seja em ganho de peso de carcaça ou ganho de peso vivo, está em função da melhora da conversão alimentar, não de um maior consumo. Ou seja, volta lá em aula de bioclimato, né, Rodrigo? Assim, o animal que passa calor, ele gasta mais energia para se manter, né? Para dissipar calor. Se você coloca uma sombra para ele gasta menos, sobra mais para o ganho, né? Então, se tem, com a mesma dieta, você mexe diretamente sua energia líquida de ganho. exato. Resumindo aí. Exato. Você aumenta, com mesmíssima dieta, você aumenta em muito sua energia líquida de ganho. Porque ele gasta menos na energia de manutenção. Você gasta menos energia termorregulando. Exato. E aí, os animais que estavam sem sombra, né? Assim, partindo desse raciocínio, né? Os animais que estavam sem sombra, eles tinham um certo nível de estresse térmico, ou eles tinham estresse térmico, para que a sombra, então, pudesse, vamos dizer assim, amenizar? Ou esses eram animais que, por exemplo, assim, não estavam nem perto de estresse térmico, e aí, mesmo colocando sombra, o desempenho melhorou, né? Eu sei que você falou do verão e tal, né? Mas eu acho que... Mas assim, uma coisa que a gente fazia era score de ofegação, aquele que o australiano usa, né? Se está ofegando, se está com a língua de fora, se tem salivação. E ele era nítido, dependendo das conjunções de temperatura, umidade e radiação, principalmente, que a gente aprendeu que radiação, que é o X da questão, nos trópicos, né? Você via animal de língua de fora. Nos dias quentes era comum ver animal com língua de fora. E isso nós estamos falando de São Paulo, tá? Imagina aqui na região que eu moro, que é Cuiabá. A Baixada Cuiabana, o Mato Grosso inteiro, Goiás. Mais quente. Eu tô falando de São Paulo, você entendeu? E eu assustei. Eu como tô 10 anos no Mato Grosso, eu também tinha esse questionamento. Nossa, mas será que em São Paulo vai... Agora, se São Paulo tem esse estresse térmico grande, você imagine as regiões centrais do Brasil, entendeu? E é comum você ver boi com língua de fora, boi salivando, boi ofegando bastante, né? Então, realmente houve grande estresse térmico durante esse período. Você acha que se o estudo se alongasse, né, ou fizesse uma parte B aí desse estudo no inverno, você esperaria essa magnitude de resposta? É uma pergunta que sempre fazem. A gente, apesar de ter coberto o confinamento, esse projeto foi de 1 ano. Que mencionando, porque isso é uma coisa também que é importante de ser falado, que hoje a bioclimato ela vê assim, o efeito do animal e cruza com a temperatura, entendeu? Então, se você atingir determinado nível de radiação, determinado nível de umidade, então você tem a resposta fisiológica do animal, né? Então, parte disso para você gerar o índice, né? Então, a gente acompanhou ao longo de 1 ano, mesmo com coisa mais com a sombra. Então, o que a gente percebeu? Percebeu não, o Alex já sabia, ele só confirmou que no inverno, eu já expliquei que assim, o maior resultado em termos de bioclimato, um nutricionista está falando de bioclimato, tá? Tem uma ressalva aí bem grande, mas assim, o que eu captei, né? Dos meus colegas, né? Perceber que a radiação é o que realmente
estressa o bicho. A temperatura e a umidade ela vem por consequência, né? Uhum. No tempo de inverno, tirando as frentes frias, né? É onde você tem grande níveis de radiações diárias, porque tem menos nuvens, você está na seca, entendeu? Uhum. Então, mesmo no inverno, os animais passam por estresse térmico, porque a radiação é altíssima. É aquele típico caso, eu estou no sol, no inverno, principalmente em São Paulo. Estou no sol, esquenta, vou para a sombra, tá frio. Entendeu? Claro, tirando essas épocas de frente fria, tá? Mas no padrão geral, é isso daí. Sim. Então, eu acredito assim, claro que deve variar ao longo das estações, né? Mas acredito que, mesmo no inverno, a sombra cumpre a sua função. Nessa região de São Paulo, Brasil Central. Bacana. Porque, volto a dizer, a radiação que é o problema. Né? Esse é o grande ponto também, né? A literatura australiana, ela é baseada em ondas de calor. Se pegar esses trabalhos do Gall, do Mather, né? De novo, um nutricionista falando de bioclimato. Tá? Uhum. É tudo baseado em onda de calor. No Brasil, a gente não tem, assim, sendo bem simplista na minha explicação, a gente não tem onda de calor, a gente tem frente fria, que é diferente. É sempre quente e uma frente fria que chega, entendeu? Então, esse é um grande ponto também de a gente ter certo embasamento de que mesmo no inverno, tirando essas períodos de grandes frentes frias, a sombra ela continua agindo. Não Não, sei com se certeza. eu consegui Com responder a sua certeza. pergunta. Com certeza. E vocês chegaram a fazer alguma conta, vamos dizer assim, de retorno econômico, ou se compensa ou não essa estrutura, né? Assim, em cima dos resultados, né? Aliando com o investimento e dos resultados que vocês tiveram? Não, com certeza. Como eu falei para você, o intuito desses projetos, dessas pesquisas conduzidas nesse centro de pesquisa, é realmente dar uma informação prática para tomar de decisão. Então, a gente fez essas contas. Claro que cada um enxerga de um jeito, né? Então, mas aqui a gente usou o mesmo princípio de você fazer uma grande construção como painéis solares ou usinas hidrelétricas, que você tem o desprendimento de capital inicial muito alto, né? E ver quanto que Uhum. essa estrutura se paga, né? Uhum. Então, usou o mesmo rigor desses tipos de projeto. Então, aqui é o... Tá compartilhando aí, né? Tá sim. Essa análise de investimento, que é uma metodologia que chama fluxo de valor, valor futuro. Então, a gente percebe que, assim, no nosso caso, a sombra girou ao redor de R$ 525 por boi, certo? Uhum. E a duração dela, 15 anos. Então, a gente fez as contas por ciclos de confinamento, de 10 dias, né? Claro. Então, a gente percebe que o primeiro ciclo custou R$ 325 por boi. No último ciclo aí de 15 anos depois, 45 ciclos depois, cai aí para, no caso é 525 no inicial e R$ 28 no final. Ou seja, você vai diluindo. A diluição do seu investimento ela é muito rápida, como mostra esse gráfico, entendeu? Uhum. Agora vamos ver de uma outra forma, que também é uma conta usando esse mesmo raciocínio, né, de usina de energia, usando variáveis e sendo extremamente conservador. Então, no outro cenário, a gente fez, de acordo com a região, muda o custo de material de construção, então, variando de 325 a 525, e aqui a gente usou o custo de 525, ou seja, o custo mais caro. Sim. Usando todas as possíveis variáveis, né, para o cálculo, né? E que a gente chegou na conta de que são necessários 4 ciclos de 110 dias para você ter o retorno, para você zerar o seu investimento. A partir daí, entra como lucro. Isso com o Ou peso seja, de carcaça quente lá de 8 quilos, né? Que deu lá no... de 8 quilos, usando Considerando o os peso de dados 8 quilos. do experimento. Então, 4 ciclos aí, se é um confinamento que faz 2 giros, são 2 anos, se é um confinamento que faz 2 giros e meio, aí 1 ano e meio, Perfeito. entendeu? Você ter Perfeito.
começar a ter o retorno sobre o seu investimento. Então, por isso que eu falo, como você tem uma vida útil aí no mínimo 15 anos, nesse cálculo extremamente conservador, você tem um retorno aí de 1 para 5. E Usando mesmo todas essas variáveis, esse modelo econômico um pouco mais rebuscado, né? Agora, se fazer o payback normal, mesmo quanto que você põe, quanto você recebe, aí sai de 1 para 5 e vai para 1 para 8, mais ou menos, 1 para 9, não o seu muito bom. retorno de investimento. Por isso que eu falo que hoje eu não vejo uma tecnologia que seja tão atrativa quanto a sombra. E mesmo, Então, e mesmo assim, né? Talvez a conta, né? A conta não é tão direta assim, mas vamos dizer, vai, que o ganho em arroba seja 4, em arroba não, né? Em quilos de carcaça seja 4 quilos e não 8. Em vez de demorar 4 ciclos, que ele demore 8 ciclos, né? Fazendo 2 giros por ano, que seria, vamos dizer, vai, sendo um conservador também nos giros por ano aí dos confinamentos, o cara pagaria em 4 anos, considerando 4 quilos a mais de carcaça, né? Então, assim, ainda, né, com uma duração de 15 anos, ainda é super atrativo. exatamente. E outra coisa, né? E é o que a gente está começando a buscar agora. Você já tem a sombra, o que você vai, o que você pode melhorar? Então, como eu já falei para você, a gente percebeu que animal cruzado, ele tende a pôr mais carcaça. Se você melhorar a sua dieta, processar milho, provavelmente você vai ter um peso de carcaça maior. Então, assim, aí sempre trabalha mais a favor do retorno positivo da sombra. Então, por Das isso que igual interações, né? aí você tem ainda pontos que você pode melhorar para melhorar nesse seu retorno ou encurtar, né, esse retorno de investimento, né? E você consegue mostrar alguma coisa para a gente, assim, vocês coletaram alguma coisa dessas interações que você já pode mostrar, ou, né, ou se não puder mostrar, comentar, né, sobre Não, claro, ó. Então assim, então a gente viu, o passo inicial é sombra melhora ou não melhora. Então ou sem sombra, isso. a gente já está convencido que sim. Tanto é que o confinamento comercial brevemente deve iniciar a obra de sombra, né? Então, por Bacana. si só isso e com a gestão que o Vitor imprime lá, então esse é um ponto. Agora, o segundo ponto já tem a sombra, o que eu posso melhorar? Então, assim, aí que entra a parte da nutrição de ajuste fino, né? Que tecnologias que podem vir junto com a sombra? Então, assim, eu vou mostrar a parte assim mais fisiológica, não vou entrar muito em resultado Uhum. de desempenho, assim. Então, se dentro do intergado, eu preciso esclarecer isso antes, a gente colocou sensor nos animais, né? A gente colocar sensor subcutâneo para medir a temperatura. Esse sensor a cada minuto gera Uhum. informação de ficar armazenada a temperatura subcutânea. Legal. A gente foi pioneiro, gente que eu falo do Alex, né? Em inserir sensor intraperitoneal nos animais. Então, no caso do dado que eu vou mostrar agora, tinha animais que tinham sensor embaixo da pele, na região do lombo, como na figura aí, e também do lado direito, dentro do peritônio. Então, eu tenho uma temperatura interna e a temperatura subcutânea do animal. Isso dentro dos animais do intergado, tá? Aqui a gente faz a divisão dos dias, dias chuvosos, dias quentes normais e dias muito quentes, né? Que tem que fracionar isso dentro do seu estudo. E aqui é o resultado, né? Nesse estudo avaliou a monenzina como controle, né? Controle? Depois a gente tinha um tratamento com monenzina mais um blend de óleos essenciais, monenzina mais metabólicos de levedura e os 3 aditivos juntos. Então aí que eu falo para você, nesse caso assim, todos os animais estavam cobertos, tinham acesso à sombra, assim, agora falando o que a nutrição pode influenciar quando já tem isso, assim, qual que é o passo além da sombra, né? Então, esse aqui é nos dias normais. Então, a linha vermelha, do lado esquerdo do gráfico aqui, é temperatura intraperitoneal do animal com monenzina, entendeu? Então, você percebe que ao longo do dia, elas sempre mais altas. E se você tanto trabalhar ela com o blend de óleos essenciais ou com com o metabólico de levedura, ou os 3 juntos, a temperatura intraperitoneal ela tem que ser menor, mesmo dentro do animal com acesso à sombra. Do Sim. lado direito é a temperatura subcutânea, entendeu? Então, o que você percebe? Que isso aqui é um dia normal,
que assim, os animais que receberam óleo essencial, eles mantiveram a temperatura subcutânea um pouco maior. Ou seja, o que estava acontecendo? O calor do centro do corpo estava sendo transferido para as extremidades, entendeu? Então a gente está tendo um efeito fisiológico de algo que você está Claro. fornecendo na dieta. Mas sei que na pergunta, mas não tinha que ser mais baixo? Não, porque realmente mostra que o animal está transferindo calor do centro do corpo dele para fora. Está perdendo calor por radiação e convecção, entendeu? Uhum. Agora, nos dias mais quentes, isso aqui são dias de grande estresse térmico, a gente observa o mesmo tipo de resposta. Sempre. E olha que quando você usa os dois aditivos, essa resposta é potencializada. Que é a Ou os linha três, verde de né? baixo, A entendeu? linha verde é os três, né? A linha verde é os três. Os Então, três. manteve o mesmo padrão de um dia normal. E o que acontece? Quando você usa os dois, quando você olha para a temperatura subcutânea, ela abaixa, sempre manteve baixa. Então, em ambos os casos, tanto a temperatura subcutânea quanto a interperitoneal foi mais baixa. E o que explica isso? Explica que possivelmente está ocorrendo um efeito sinergético dos aditivos. Por quê? Como o óleo essencial aumenta a temperatura subcutânea, ele está jogando calor para a periferia por forma de radiação e convecção. Você vê a levedura, que é a linha azul, ela foi menor. Certo? Sim. Quer dizer, então assim, ele deve estar jogando calor para fora do corpo, mas pode ser que seja por forma de sudorese, entendeu? Uhum. Quando você joga os dois juntos, provavelmente esses dois mecanismos estão agindo de forma sinergética. Então, por isso que você tem uma temperatura bem menor quando esses aditivos são usados em conjunto. E isso é explicado porque os animais que receberam ou os três aditivos ou os metabólicos de levedura, eles consumiram muito mais água, entendeu? Essa água tem que estar indo para algum lugar, entendeu? Exato. Ou Exato. seja, que reforça essa teoria de que seja por perda de sudação. Só um adendo. Esses tratamentos estavam todos debaixo de sombra? Todos debaixo de sombra. Todos debaixo de sombra, na mesma estrutura lá que você já mostrou. Bacana. Exatamente. A gente cobriu. E você tem alguma coisa de água aí para mostrar para gente, em termos de do que foi, do que, assim, só para ter uma ideia do que poderia ser ou esse consumo, ou sei lá, ou mesmo economia de água de quem toma menos água? Ah, tá. Então vamos mudar o cenário. Então, isso que eu estou falando é esse passo que a gente vê depois que você já trabalhou com sombreamento, o que você pode melhorar. Agora vamos voltar para o dado de comparação com e sem sombra, que eu acho que é importante. Ah, ok, vamos lá. Tudo bem? Tá Beleza? claro, Claro, assim? claro. Tá, vamos lá. Vamos para o que realmente importa aqui. Então, comparando com e sem sombra. Você tem os animais mais zebuínos e os animais mais cruzados. A gente percebeu que os animais com acesso à sombra, eles ingeriram cerca de 8 a 6 litros a menos de água por dia, na mediana, entendeu? Uhum. Um cruzado vai estar ao redor de 8, 9 quilos, tudo com diferença estatística, tá? E um Nelore em torno de 6 litros de água, né? Então, vamos sempre ser conservadores na conta. Vamos pegar 6 litros de água, pegando no caso o Nelore. 6 litros de água por dia. Se eu fizer em um ano, num confinamento de 25 mil cabeças, né, de capacidade estática, são 54 milhões de litros, né, por ano. Se você dividir por um consumo per capita de água numa cidade aí no interior de São Paulo, isso seria o equivalente ao consumo diário de uma cidade de 382 mil habitantes. Existe uma outra forma de se enxergar isso, que é o consumo mensal, que você salva, né? Uhum. Isso daí é o equivalente ao consumo mensal de uma cidade de 5 mil habitantes. Ou seja, o confinamento está em Altair, o município. A cidade tem 5 mil habitantes, exatamente 5 mil habitantes, né? Então, o confinamento estaria poupando o uso dessa cidade mais próxima, que é Altair, que é exatamente a população de Altair, entendeu?
Ou seja, É por isso que praticamente ele tá, o que a população está consumindo de água, ele está, vamos dizer assim, mitigando essa, né? poupando essa água, está diminuindo essa pegada hídrica. Por isso que eu. E fora as contas que são feitas ainda para melhorar o retorno da sombra, que é a energia gasta para você bombear a água. A água tem que chegar no curral de alguma maneira, entendeu? Claro, claro, Apesar de você não pagar água em muitos casos, mas. Então, tudo isso vai. A gente não embutiu na conta aqui, mas ela pode ser embutida para ajudar no retorno econômico da sombra. claro, Então, claro. por isso que eu falo, a gente foi muito feliz de ter sido um dos precursores, né, desse estudo no Brasil e ter testado algo que é completo do ponto de vista desde de produção, nutrição, bem-estar animal e principalmente de sustentabilidade. Ele vem o pacote completo aí, né? Junto com o Não, pacote desse. sensacional, sensacional, muito bacana, muito Então, bacana. e volto à minha fala anterior, à discussão dos dados, que hoje eu não enxergo muito mais o confinamento sem uma sombra, desde que seja bem construída, né? Bem analisada. Acho que a gente está numa faixa de país que... Porque volta ao questionamento final aqui, talvez, de nossa discussão. A sombra colocou 8 quilos de carcaça, ou esses 8 quilos de carcaça estava lá e o sol tirou? O estresse térmico tirou? Exato, Quanto exato. que, em termos de exportação de carne, que você pode... Só com um melhoramento da instalação, entendeu? Que era esse o meu questionamento, né? Se é exatamente isso, né? Se os animais já estavam em estresse térmico, né? Porque em teoria, né? Não é para nenhum animal estar em estresse térmico, né? Vamos dizer assim, na hora da gente calcular as exigências, né? Para fazer as dietas, né? Então realmente o sol pode estar tirando carcaça e em contrapartida fazendo o animal beber mais água, né? Também, né? Desperdiçando água, né? E perdendo carne, né? Sai aí. Lição básica de nutrição, né? O músculo é Exato. praticamente quase tudo em água, né? Então essa água está evaporando e ela está virando carne, né? A gente faz as contas, a conversão de água para carcaça melhora muito, aumenta mais de 30% a eficiência, né? De água que o animal ingeriu que virou em carne. Então, novamente, você sabe que eu não sou uma das pessoas que mais se animam com os dados, né? Principalmente os próprios dados, que eu sou Caxias, né? Mas acho que aqui não tem como não animar com esse tipo de resultado que a gente teve, sabe? Não, com certeza. Pô, vocês estão numa linha de pesquisa sensacional. Acho que abril inaugurou agora uma nova linha de pesquisa que, assim, descobriu que a sombra tem um baita efeito, né? E agora maximizar o efeito na sombra, né? Usando aditivos ou, sei lá, algum tipo de manejo, pode ser algum ingrediente também na dieta que possa ainda maximizar esse efeito na sombra. E aí, com a quantidade de animais que vocês têm disponível, né? Olhar Nelore, olhar cruzado, né? Se a estratégia nutricional pode trocar, né? Dependendo do frame, raça, peso inicial, peso final, né? Eu estou imaginando já nesses diferentes estratos de peso, né? A gente tem um impacto muito grande na predição de consumo, quando a gente leva em consideração o peso inicial, né? Então assim, logicamente que a dissipação de calor no animal mais leve, mais pesado é diferente. Será que também, né? Fica uma hipótese para vocês, será que também o efeito da sombra, com a consequente interação aí com o manejo nutricional, pode, vamos dizer assim, ajudar a alinhar os dois, né? Já que eles estão desalinhados em termos de dissipação, né? A gente pode fazer alguma coisa para alinhar, né? E aliar a sombra com nutrição, né? Eu acho que, pô, tem muita coisa para se fazer, né? Vocês inauguraram uma linha de pesquisa, pô, sensacional. Eu acho que, vendo os dados aqui hoje, eu tenho que concordar com você que, né, provavelmente vai ter muito projeto de confinamento com sombra daqui para frente. Então, né, e todos os parabéns, né, para você, né, e para sua, né, para a equipe aí que tá junto com você por inaugurar e fazer com que, né, todos vejam, né, esse investimento, né, na verdade não é um gasto, né, é um investimento que pode ser feito para melhoria da pecuária brasileira, né? O que vocês estão fazendo
é promover num espaço de tempo curto uma melhoria gigantesca na pecuária nacional, porque não está só aliando produção de carne, não está só pondo meia arroba, está economizando água, né? Está promovendo bem-estar aos animais. Então, pô, dentro do cenário hoje que a gente tem, né, vocês estão ligando todos os nós, estão ligando todas as pontas aí, né, num nó só, né? E entregando para a sociedade o que todo mundo quer ver, né? Bem-estar, quer ver economia de água, porque sempre vira e mexe tem crise hídrica, né, que falta água, aumentar a produtividade, porque a população aumenta. Então, eu acho que, né, está super alinhado e tenho certeza que, né, com agora né, com esse start inicial aí, vocês vão com certeza particularizar algumas coisas, né, começar a estudar coisas mais específicas em cima desse guarda-chuva aí da sombra. E agora vai ficar bem interessante o que eu falei para você. Hoje todas as linhas estão cobertas, né? A gente vai fazer mais 16 currais, mais 4 intergados também, mas tudo sem acesso à sombra, para realmente conseguir ter esse poder de comparação, entendeu? Que acho que é o que eu enxergo hoje, se me perguntar de nutricionista, assim, qual que é o próximo avanço, assim, fugindo dessa parte holística, mas enxergando como nutricionista, né? Para mim está muito claro que o nutricionista daqui a uns anos vai ter que chegar num confinamento, estudar o comportamento meteorológico desse confinamento e fazer suas estratégias nutricionais baseadas no clima daquela região, entendeu? Para mim tá, umas coisas vão funcionar mais em uns lugares, outras em outros, né? Cada tecnologia funciona de uma forma, né? Mas eu acho que o caminho vai ser esse, entendeu? Não tem como fugir disso mais, num país como o nosso. Eu acho que se perguntar para mim como você enxergaria o futuro, né? Daqui, sei lá, a médio prazo, eu enxergo dessa forma. Então, Perfeito. espero que tenha... Vamos ver daqui... Para algum seguidor tire alguma informação importante do que a gente conversou aqui. Não, com certeza a gente vai gravar outros episódios, né? Mas daqui 10 anos, né? A gente pode gravar mais um, né? E colocar essa gravação, assim, ó, o que o Rodrigo falou 10 anos atrás. Coloca, assim, vamos ver se concretizou a previsão que ele fez, né? Muito bom, Rodrigo. Rodrigo, pô, sensacional, muito obrigado pelo seu tempo. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que a nossa audiência vai desfrutar muito aqui desse bate-papo aqui, que foi uma delícia passar por esses, né, pelos conceitos né, dos cuidados aí que a gente tem que tomar para fazer um experimento, né, e ver, né, os primeiros resultados que vocês estão colhendo aí super promissores, pô, só, né, para quem é pesquisador, né, não tem como não ficar animado, né, para quem é nutricionista ou trabalha no campo também, não tem como não aumentar a perspectiva aí né, de poder ter uma tecnologia dessa disponível, né? Então, eu agradeço muito pelo seu tempo, né, e disponibilidade. E vamos ter que gravar outro, porque tem, né, pelo script que a gente montou aqui, tem muitas outras coisas que a gente teria que ter conversado, né? Mas também pelo padrão aqui dos tamanhos aqui dos episódios, né? É até bom, né, que a gente grave outro. Já teve né, episódio duplo aqui no canal, né? E eu acho que cabe muito bem aí mais um episódio para a gente conversar de outras coisas aqui que vocês têm feito. Eu agradeço demais a sua disponibilidade, viu, meu amigo? Eu que agradeço. E, de novo, eu reafirmo o que eu falei no começo, eu sou seguidor afinco desse canal e é uma honra realmente ter participado de um episódio. Então, assim, a gente no começo, nos bastidores, a gente falou que talvez a gente gravaria o que a gente vem fazendo, sei lá, há 15 anos, né? Que a gente senta a conversar de rooming, às vezes com um churrasco, uma cerveja, às vezes em ocasiões mais sérias, né? E que sempre saía um estudo importante, né, de nossas conversas, né? Uma ideia daqui. Então, aqui, agora aconteceu de forma pública, né? Já temos
um rumo para onde ir agora, né? E realmente obedeceu sempre o mesmo padrão das nossas conversas, né? Então, Exato, exato. alto nível técnico e enxergando os experimentos futuros, né? Então, eu fico Com certeza, bastante feliz de ter acontecido de novo, né, nesse episódio. com certeza, com certeza. Grande abraço. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço novamente.